Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Neste domingo, dia 2 de abril de 2023, a Igreja celebra, como santo do dia, a memória de São Francisco de Paula, fundador. Ele nasceu no ano de 1416 e faleceu no ano de 1507. Vamos conhecer um pouco mais sobre a história de São Francisco de Paula. Ele nasceu em Paula, hoje província de Cosenza, no dia 27 de março de 1416. Acometido por um abscesso maligno no olho esquerdo, seus pais o confiaram à intercessão de Francisco de Assis. Em caso de cura, a criança usaria por um ano inteiro o hábito franciscano. Foi o que aconteceu. Ele foi curado e usou o hábito de São Francisco de Assis. Perfeitamente curado, cumpriu o voto entrando para o convento de São Marcos Argentano, em Cosenza, com a idade de 15 anos. Ali ele manifestou imediatamente fortes dons de piedade e inclinação à oração. Ao término da sua permanência no convento, fez uma verdadeira peregrinação com seus pais em busca de uma vida religiosa mais apropriada para si. Esteve em Assis, Monte Cassino, Roma, Loreto e Monteluco. Em Roma, perturbado pelas pompas da corte papal, comentou: Nosso Senhor não era assim. Esse foi o primeiro indício de seu espírito reformador. Retornando a Paula, iniciou um período de vida eremítica em um lugar inacessível das propriedades da família. Aos poucos, outros, cada vez mais numerosos, se uniram à sua experiência, reconhecendo-o como guia espiritual. Com seus pais, construiu uma capela e 3 dormitórios. Em 1452, conseguiu a aprovação diocesana e a permissão para instituir um oratório, um mosteiro e uma igreja. Os próprios nobres da cidade de Paula, entusiasmados pela experiência de Francisco, contribuíram como simples operários para a conclusão das obras. A fama de santidade de Francisco de Paula espalhou-se rapidamente. Em 1467, o Papa Paulo II enviou a Paula um emissário para saber notícias do eremita. Depois de apresentar uma relação positiva sobre o mosteiro, o próprio legado pontifício decidiu aderir à comunidade. Em 17 de maio de 1474, o Papa Sisto IV reconheceu oficialmente a nova ordem religiosa, que recebeu o nome de Congregação Paulina dos Eremitas de São Francisco de Assis. O reconhecimento da regra, com o nome atual da Ordem dos Mínimos, ocorreu com o Papa Alexandre VI. Nessa nova ordem, acrescentou aos 3 votos oficiais da Igreja o 4º voto, que seria o do jejum quaresmal. Da quarta-feira de cinzas até o sábado santo, deveriam comer somente peixes, pães, verduras e água. Voto perpétuo de abstinência de carne vermelha. Amado e procurado como guia espiritual, Francisco também era considerado a única autoridade capaz de se opor aos abusos da corte aragonesa no reino de Nápoles, colocando-se ao lado dos pobres. Sobre eles, narra-se alguns fatos prodigiosos a ele atribuídos. Em 1464, ano de grave escassez, alguns operários se dirigiam à planície de Terra Nova para encontrar trabalho. No território de Galatro, atualmente Reggio Calabria, depararam-se com São Francisco de Paula, que ia para a Sicília, a quem pediram um pouco de pão, porque estavam famintos e nada tinham para comer. Então Francisco lhes disse: Mostrem-me seus alforjes,
porque dentro deles há pão. E assim foi. Em seus pobres bornais, os operários encontraram pão branquíssimo, fresquinho e quentinho. Quanto mais eles comiam, mais aumentavam os pães. Ainda de acordo com uma outra narrativa, um barqueiro recusou-se a transportar São Francisco de Paula e seus companheiros para a Sicília. Então o santo estendeu a sua túnica sobre o mar e assim puderam atravessar o estreito. Outro carisma atribuído ao santo eremita foi uma profecia. Ele previu que a cidade de Otranto cairia nas mãos dos turcos em 1480, mas depois seria novamente conquistada pelo rei de Nápoles. Por meio dos mercadores napolitanos, a fama de São Francisco de Paula chegou até a corte de Luís XI, na França. Enfermo, o rei pediu ao Papa Sisto IV para mandar o eremita a ir ter com ele em seu leito. Tanto o Papa como o rei de Nápoles notaram neste convite a possibilidade de vantagens políticas. São Francisco de Paula, no entanto, obedeceu, com um pouco de desprazer, ao pedido do Papa, pois ele estava acostumado ao seu eremitério e não se adaptaria facilmente à vida na corte do rei da França. À sua chegada, o rei Luís XI ajoelhou-se aos seus pés, mas mesmo assim ele nunca recobrou a sua saúde. Porém, a presença do eremita na corte contribuiu para melhorar as relações entre o papado e a monarquia francesa. Ali, São Francisco de Paula manteve encontros com pessoas simples, mas também com acadêmicos em busca de um guia espiritual. Francisco permaneceu 25 anos além dos Alpes, trabalhando a terra como camponês, mas a sua fama aumentava sempre mais como reformador e penitente. Com a agregação de alguns beneditinos e franciscanos, a congregação mudou sua vida de eremita para a de cenobita. Tal reviravolta levou a fundação a contar com a Ordem Terceira Secular e depois com as monjas. As respectivas regras foram aprovadas definitivamente por Júlio II em 28 de julho de 1506. Francisco de Paula morreu em Tours, no dia 2 de abril do ano de 1507. A sua fama difundiu-se logo por toda a Europa, por meio dos 3 ramos da família dos mínimos, os frades, as monjas e os terciários. Ele foi canonizado em 1º de maio de 1519, apenas 12 anos após a sua morte, durante o pontificado do Papa Leão X, do qual ele havia previsto sua eleição para o trono papal quando ainda era criança. Além de padroeiro da cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, no Brasil, foi erigida a sua catedral com o patrocínio do santo. O lugar é enriquecido de pinturas compostas por artistas italianos e, somado a isso, todos os anos, comemora-se com grande devoção a festa de São Francisco de Paula. Uma oração. Ó glorioso São Francisco de Paula, que tanto vos aprofundastes na humildade, único alicerce de todas as virtudes, alcançando por meio dela um grande prestígio junto de Deus, a tal ponto de jamais lhe teres pedido graça alguma que prontamente não vos fosse concedida. Aqui venho aos vossos pés para suplicar-vos. Extinga do meu coração todo o afeto de soberba, de vaidade, e em seu lugar floresçam os preciosos frutos da humildade, para que eu possa ser verdadeiro devoto e imitador vosso, e merecer o grande patrocínio
que de vossa eficaz intercessão espero. Rogo, para alcançar de Deus a graça de que tanto necessito, desde que não seja contra a vontade do Altíssimo. Amém. Ó Francisco, São Francisco de Paula, grande milagreiro e exemplo de vida devota, ajudai-nos a viver uma vida profundamente piedosa. Ensina-nos o caminho da penitência e da pobreza que me cabe, mas, sobretudo, do amor e da santidade. Outros beatos e santos que a Igreja faz memória no dia 2 de abril. Santo Anfiano ou Apiano, mártir em Cesareia da Palestina, ano 306. Santa Teodora, virgem de Tiro, também Cesareia da Palestina, ano 307. Santo Abúndio, bispo em Como, na Ligúria, hoje Lombardia, Itália, ano 468. São Vítor, bispo em Capua, Campania, Itália, ano 554. São Nicésio, bispo em Lyon, na Gália, França, ano 573. Santo Eustáquio, abade no mosteiro de Luxeuil, na Borgonha, França, ano 629. São João Paine, presbítero e mártir em Chelmsford, na Inglaterra, em 1582. São Pedro Calungsod, catequista, e o beato Diogo Luiz de São Vítores, presbítero da Companhia de Jesus em Tonga, localidade da ilha de Guam, na Oceania, ano 1672. O beato Leopoldo de Gaich, presbítero da Ordem dos Frades Menores em Spoleto, na Úmbria, Itália, ano 1815. São Domingos Tuoc, presbítero da Ordem dos Pregadores e mártir em Xuan Dien, no Tonkin, Vietnã, ano 1839. A beata Isabel Vendramini, virgem em Pádua, no Vêneto, Itália, ano 1860. São Francisco Coll e Guittard, presbítero da Ordem dos Pregadores em Vic, cidade da Catalunha, na Espanha, ano 1875. O beato Guilherme Apor, bispo e mártir, em Győr, na Hungria, ano 1945. O beato Nicolau Karnekshich, bispo em Lviv, na Ucrânia, ano 1959. A beata Maria de São José Alvarado, virgem, que fundou a congregação das Agostinhas Recoletas do Sagrado Coração, em Maracay, na Venezuela, ano 1967. São Francisco de Paula e demais beatos e santos do dia 2 de abril, rogai por nós.